Boa noite, gente. Renato vem falando no canal Vasco meia-noite, não, Vasco 68. Curte aí, né? E aciona as notificações pro YouTube indicar. Gente, terminou agora, né? Vasco 1, Flamengo 1, Flamengo só na frente. O Vasco empatou os 2 gols no primeiro tempo. Empatou após o escanteio batido pelo Felipe Coutinho, cabeçada do Ryan, né? Considerado o melhor jogador em campo. Muito bom, Ryan. A sacada que o Diniz deu conversando com o Vasco, conversando com a própria família do Ryan, quando ele ia sair em maio, vocês vão ver. Provavelmente ele vai jogar os últimos jogos pelo Vasco agora, né? Se Deus quiser, com o título da Copa do Brasil, terminando com chave de ouro, sendo vendido por, sei lá, 150 milhões. Muito bom jogador. Dentre alguns grupos dos quais eu faço parte, grupos do Vasco, que não sendo do Vasco, de amigos e tal, escutei imbecis dizendo, quando ele, lá com os seus 17 anos, ele tem apenas 19, que ele era uma merda, né? E hoje eu escuto o cara dizer que o Léo Jardim é uma merda, e ele já tinha dito que o Léo Jardim é uma merda contra o Ceará. Gente, ninguém é perfeito, todo mundo tem suas falhas, né? O senão que eu tenho do Léo Jardim é da saída de gol. E hoje, especificamente, e olha que eu bato palma de graça, o Vasco já ganhou muito dinheiro com o Léo Jardim com as classificações, tanto do ano passado quanto esse ano da Copa do Brasil, nos pênaltis. Mas o Léo Jardim hoje, ele estava muito inseguro mesmo. Teve uma jogada no segundo tempo que parecia os Trapalhões. Ele foi naquela que sai e não sai, aí o Lucas Oliveira chutou, a bola bateu no outro zagueiro, no Cuesta. Por sinal, parabéns ao Lucas Oliveira, né? Que de negociado o Vasco que tinha liberado ele quis permanecer no Vasco. Inclusive, um dos clubes que queria ele é o Sport, que hoje venceu o Corinthians. E o jogo de hoje só nos mostrou o seguinte: jogamos contra o melhor time do Brasil, o melhor elenco, mais tempo já com esse time, e jogamos de igual para igual, poderíamos ter vencido o jogo. Tivemos chance para isso. Mas foi um jogo de igual para igual. E vocês veem, o Flamengo, nosso adversário de hoje, ele tinha como mandante 8 vitórias e 2 empates, deu uma derrota. E teve o empate de hoje. E eu não gosto de trabalhar com si. Não é si. Ah, porque se o Vasco viesse jogando assim. O Vasco só mostrou mais uma vez que o time que ele tem hoje, com o qual ele conta, ainda mais com os reforços, não é para estar onde ele está. Com o jogo de hoje e alguns últimos jogos que o Vasco vem fazendo, tanto pela Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, perdemos o ponto bobo, 2 pontos bobos contra o Ceará, frustrante, depois de uma classificação da Copa do Brasil contra o Botafogo nos pênaltis. O Vasco vem empatando muito, mas eu acho que se jogar com essa organização, essa aplicação, né, essa chegada desses novos jogadores, o Vasco, sinceramente, ele vai subir na tabela, não vai brigar pelo rebaixamento. Os resultados estão ajudando, gente. O Fortaleza perdeu para o Palmeiras ontem de 4-1. O Juventude perdeu hoje para o Mirassol, acho que de 2-0. O Fluminense ganhou tendo vitória fora de 1-0. E o Sport, que já está lá embaixo, com 90% de chances de cair, ganhou em casa do Corinthians. Então, gente, quem está se aproximando da zona de rebaixamento, além do Atlético Mineiro, é o Inter, que hoje perdeu de virada em casa, com um pênalti perdido em 52 minutos para o Grêmio por 3-2. Eu estou dizendo isso tudo porque eu vejo o time bem mais fraco do que o Vasco. E esse time do Vasco não é um time fraco. Gente, repito, jogou de igual para igual com o Flamengo. E o Vasco deu seus modos. O Jardim deu seu modo numa bola que sobrou lá, o cara pegou o rebote e chutou no travessão. Se o Vasco corrigir esses pequenos erros, eu acho que o Vasco faz um bom jogo na próxima quinta-feira ou quarta, agora que me pegou. Acho que é quinta-feira contra o Bahia em São Januário, jogo atrasado lá no primeiro turno. Infelizmente, eu acho que o Ryan tomou o 3º cartão. E o Robert Renan, que ninguém comentou, só no finalzinho, depois do jogo, aliás, que comentaram, eu já sabia. Quando ele saiu com a concussão na cabeça, que o médico assumiu a responsabilidade, é óbvio. Se o médico libera como todo mundo queria, e eu também queria, se desse algum problema com ele, alguma merda, a culpa ia recair sobre o médico. O médico sabe o que faz. Agora, infelizmente, esse protocolo, quando sai de concussão, que ele foi para o hospital fazer exames, mas está tudo bem com ele já não vai jogar contra o Bahia. Mas, gente, meus amigos, se o Lucas Oliveira, acho que o Lucas Freitas se recuperando, e o Lucas Oliveira, do jeito que jogar assim de novo, a zaga vai ser Carlos Cuesta e mais o Lucas Oliveira. E talvez o Andrés Gomes jogue no lugar do Ryan. O que eu questiono um pouco
esse Andrés Gomes é um azogue. Mas, pô, sacrificaram o cara entrou no intervalo, o cara estava buscando a bola lá na área, vindo buscar jogo, porque ele não estava recebendo a bola. O Coutinho estava muito bem marcado, e quando ele achava o espaço, que ele via próximo era o Verratti, mas o Verratti não serve para puxar contra-ataque. E o Andrés Gomes estava muito longe dele. Já vieram os críticos de plantão, né, os pessimistas, fazer crítica em relação à atuação do Philippe Coutinho. Pô, o cara não pode jogar mal. Não é nem questão de jogar mal, ele estava muito bem marcado. Aí, para reclamar também, reclamaram que o Diniz demorou a mexer. Porra, se ele não tira o Coutinho cansado e o Verratti, que estava mais ou menos inoperante, iam reclamar que ele não tirou. Aí ele tira, não, tinha que tirar mais cedo. E ele tirou mais cedo do que ele costuma tirar. Gente, o Vasco hoje provou pra gente que o time dele é um time bom. E repito, não é para estar com a pontuação que está, nem onde está. Mas agora é pensar para frente, pensar positivo, vai ter uma sequência depois do jogo de hoje, uma sequência de jogos difíceis, né? Vai jogar em casa contra o Bahia, depois contra o Cruzeiro, vai jogar fora contra o Palmeiras. O Vasco colocando aí, eu sei que é muito difícil, 2 vitórias, o Vasco nem pensa mais na zona do rebaixamento, mas vai pensar numa zoninha de Sul-Americana. Gente, mais uma vez eu repito, gostei da atuação do Vasco, porque do outro lado, eles acham que vão chegar e vão atropelar a gente. Esquece que aqui realmente não é eles, aqui é Vasco. E não é chegar e sair atropelando. Esquece. Mais uma vez, gente, agradeço a todos, peço que curta, quem não é inscrito se inscreva, uma boa noite. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos os santos anjos, abençoe-nos e vossas famílias.